Graça e paz, meus amados irmãos. É um privilégio poder participar com os meus queridos nesta noite, deste momento de oração, deste culto de oração. Agradeço ao pastor Benício pelo convite para que pudéssemos cooperar, participar com os irmãos nesta noite. Estamos vivendo um momento diferente da igreja. A igreja comprova para si mesma nesse período que a igreja não é o templo, a igreja não é a organização, a igreja são as pessoas, a igreja é um organismo que está vivo e que se reúne na presença de Deus aonde os irmãos se encontram, né? Como o Senhor Jesus Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E nesse tempo nós temos aprendido algumas lições preciosas para a nossa vida. Dependência em Deus, confiança nele, a certeza de que o seu cuidado é constante sobre a nossa vida e que não estamos sozinhos em meio às dificuldades. Eu sei que os irmãos aí em Formosa têm sofrido muito com a epidemia, com a enfermidade alcançando irmãos da igreja, fazendo vítimas entre os irmãos, mas Deus, que conhece toda a nossa vida, a nossa história, está no controle de tudo, está nos abençoando. Tenho aqui também um recado da dona Carmélia para os irmãos. Na próxima sexta-feira ela estará trazendo também uma palavra para o grupo das mulheres, que as irmãs possam estar também atentas para ouvir dessa palavra. Como nós estamos no culto de oração, eu gostaria de compartilhar uma palavra que já tenho compartilhado em outras oportunidades com respeito ao modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Portanto, quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versos de 1 até o versículo de número 15, que diz o seguinte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste
vos perdoará as vossas ofensas. Uma leitura de um texto que temos conhecimento, né, da palavra de Deus, lá do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus dá orientações, muitas orientações para os seus discípulos, para os ouvintes, a multidão que o ouvia, e ele separou uma parte desse seu sermão para falar justamente com respeito à questão da oração. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque ele sabe a importância da oração na nossa vida, na vida de um crente. Os crentes também deveriam saber disso e se esforçarem para terem uma vida de oração. Eu acredito que esses dias de pandemia, de quarentena, quando nós temos ficado isolados, um pouco mais isolados, em casa, eu acredito que muitos irmãos têm aprimorado o seu tempo de oração com Deus. Aqueles que já tinham o hábito da vida de oração intensificaram. E aqueles que não eram tão dedicados a essa prática começaram a perceber o valor da oração. Nós deveríamos saber disso. O problema de termos uma vida de oração é que isso não é algo natural em nós. O ser humano naturalmente se sente suficiente, se acha capaz de resolver as suas necessidades, de suprir suas necessidades. Independentemente de outras coisas, ele acha que ele pode. E naturalmente ele não recorre a Deus. É natural para o homem fazer isso. Portanto, o que nós vamos estudar hoje à noite é, de uma certa forma, o maior desafio, mesmo sendo a maior necessidade. Termos uma experiência natural, desejo natural pela oração. Isso vai além da nossa vontade, do desejo humano. Nós não queremos ser homens e mulheres de oração. Infelizmente, nós não temos essa prática, esse cuidado. Depois de advertir os seus discípulos a não orarem de forma pomposa, de forma errada, de forma repetitiva, Jesus dá a eles um modelo de oração que nós temos lido no final do nosso texto, que é conhecido por todos os cristãos de modo geral, e é chamado de a oração do Pai Nosso, né? Lutero escreveu sobre o Pai Nosso, ele disse: não pode haver na terra oração mais nobre do que a oração dominical, a oração que o Senhor ensinou para os seus discípulos e para a multidão que o ouvia naquela ocasião. Mas foi Lutero que disse também, irmãos, que essa oração, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é também o maior Marte que existe na história, porque todo mundo o maltrata, porque sabe a respeito dele, mas poucos consideram aquilo que de fato o Senhor Jesus está ensinando nesta oração. Os que pronunciam o Pai Nosso em suas orações o fazem sem pensar no que estão dizendo. Nós mesmos, quando ainda não evangélicos, ainda não convertidos, tínhamos a prática das nossas orações e essa oração ela era repetida de maneira automática, né, pela nossa mente. Nós decoramos e nós dizíamos isso nas nossas preces, nas nossas orações diante de Deus. Mas nós vamos analisar essa passagem e esclarecer aqui inicialmente o seguinte: havia 3 coisas que os judeus faziam, que eles praticavam constantemente. Era dar esmolas, eles oravam e a oração era
feita 3 vezes ao dia, tinham as horas certas para fazer a oração e também jejuar. Eles praticavam o jejum. Um judeu praticante, um judeu piedoso, para ser considerado como judeu piedoso, ele precisava fazer essas 3 coisas para, na sua mente, estar agradando a Deus e também, ao mesmo tempo, ser notado pelos seus semelhantes, pelos homens. E nessa parte do Sermão do Monte, Jesus ele fala dessas práticas não para condenar as práticas. Elas são legítimas. Um cristão piedoso deve praticar a oração, deve ajudar os necessitados e deve ter a sua devoção, a sua consagração na prática até do jejum, se necessário. Mas o que Jesus adverte os seus discípulos aqui é para que eles se guardem de fazer estas coisas de forma errada, do jeito que os fariseus faziam. Você nota no começo do nosso texto, no versículo 1, ele começa justamente com esta advertência, dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles como fazem os hipócritas. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, né? Se vocês fizerem da forma como eles fazem, vocês não terão o galardão do vosso Pai Celeste. Com essa palavra, o Senhor Jesus chama então a atenção deles para aquilo que eles deveriam fazer de maneira correta. As coisas que eles praticavam deviam ser feitas de maneira correta, provando assim a sua justiça. Há 3 elementos ali que o Senhor Jesus coloca. No versículo 2, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Não veja a tua mão direita o que faz a tua esquerda. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que oram em pé nas praças, nas sinagogas, e não usem também de vãs repetições. E lá no verso 16, que nós não lemos no texto, depois da oração, ele fala do jejum, e ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como fazem os hipócritas. É interessante que Jesus sempre se refere aos judeus que praticavam estas coisas de forma errada. Jesus sempre se refere a eles como os hipócritas. E que é o hipócrita? Hipócrita eram os fariseus, que para demonstrar a sua justiça e prática religiosa, eles faziam questão que todo mundo soubesse aquilo que eles estavam de fato fazendo. Então Jesus estabelece, meus irmãos, um novo padrão de justiça. Ele diz: não façam assim como eles fazem, mas ao dar esmola, não veja a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ele diz: ao orares, entra no teu quarto e orarás em secreto ao teu pai, fechada a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quanto ao jejum, ele orienta também dizendo: quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, né, para não parecer aos homens que você está na prática do jejum naquele dia, não é? Então, o nosso propósito, irmãos, de trazer esta palavra hoje à noite aos meus queridos irmãos, é abordar esse segundo aspecto da exortação que Jesus fez, que está aí dos versos 5 ao 15. É este texto que nós queremos, então, analisar com os irmãos. Lembrando que a oração, ou o assunto sobre oração, ocupa grande parte do Sermão do Monte. Não é só aqui no capítulo 6 que é tratado a respeito desse assunto. Jesus, ele menciona a oração em outros pontos, né, do seu sermão. No capítulo 7, por exemplo, no verso 7 a 12, Jesus volta a falar sobre oração quando
estimulando esse sentimento com respeito ao que Deus está disposto a fazer para que, por nós, através da oração. Dos versos 5 a 15 aqui do texto lido, a instrução que Jesus dá, e dos versos 9 a 15 é o modelo da oração, aquele que a gente já bem conhece. Então, o texto ele pode ser considerado como a natureza da oração. Tá? Dificilmente nós podemos enxergar a importância da oração. Dificilmente a gente vai entender a profundidade dessa intimidade que nós temos com Deus quando nós oramos. Mesmo os mais piedosos entre nós, aqueles que buscam mais a presença de Deus, dificilmente entenderão, né, o grande envolvimento de Deus conosco quando nós oramos. Jesus adverte quanto ao abuso da oração, pois os fariseus e outros líderes religiosos, eles gostavam de se mostrar para o povo enquanto orava. Jesus condena esse tipo de atitude, essa adoração hipócrita, mas ele não condena a oração e a adoração em público. É testemunho quando a gente ora e quando a gente adora a Deus em público, mas isso deve ser feito da maneira correta. Ele queria então libertar as orações das atitudes teatrais, né? A palavra hipócrita, ela tem um sentido na língua original como se fosse o ator que se representa num teatro, né? Ele às vezes está magoado, ele não está feliz, mas ele se apresenta com uma outra roupagem, porque ele está representando algo. A ideia, quando Jesus fala do hipócrita, é mais ou menos isso. Ele representa uma piedade que ele não tem. Ele representa uma religiosidade que é vazia. Então ele precisa inserir nas suas práticas piedosas, ele precisa inserir então a consagração, santidade, reverência a Deus, honra a Deus. Então ele diz, quando orares, isso aí no versículo 5, sugere que a oração ela deve ser uma prática, deve ser algo do cotidiano do crente, algo rotineiro, não é algo extraordinário, é ordinário, acontece diariamente. Jesus não diz se você orar alguma vez, ele não diz nas vezes que vocês forem orar, mas ele diz quando você orar. Então ele está dizendo que a oração deve ser uma prática. Quando fazem as suas orações, sugere que você não deva fazer de maneira como os hipócritas fazem. Essa palavra, como eu já expliquei, era uma representação, alguém que está representando e não está de fato vivendo aquilo que está aparentando, né? Então, ela era usada para definir, né, a pessoa que não estava com sinceridade diante de Deus. Por isso é chamado de hipócrita. Jesus disse, não sejam como os hipócritas. Então esses hipócritas, eles faziam tudo para serem notados. Como os atores dos teatros eram aplaudidos no final e no meio dos espetáculos, eles também queriam ser notados, ser vistos pelos homens. Se você se lembra de alguma coisa parecida na vida religiosa, quando tanta gente gosta de aparecer, gosta de aplauso, né? Pregadores que gostam de ser aplaudidos no meio da sua mensagem, crentes que gostam de receber elogio dos outros por aquilo que fizeram. Se você lembrou de alguém, se você passa na sua mente alguma coisa, isso é mera coincidência, né? Nem todo mundo faz desse jeito, né? Verso 6, observe que Jesus, ao dizer o modo errado dos hipócritas fazerem as suas orações, ao se prepararem para
ao se preparar para dizer o modo certo, Jesus diz tu, porém. É uma referência direta ao discípulo. Jesus deu ênfase a essa expressão no Sermão do Monte. Tu, porém, tem o sentido e a mesma força do contraste da expressão eu, porém, que ele usou no capítulo 5, quando ele disse lá, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, esse tu, porém, equivale ao eu, porém, que ele usou lá no capítulo 5. Então, esse tu, porém, enfatiza os verdadeiros discípulos do reino, em contraste com os hipócritas que jamais farão parte desse reino, né? Jesus, ele não condena, como disse, as orações em público, apenas ele mostra a forma correta dessas orações serem feitas, serem praticadas, mesmo que, quando necessário, em público. Então, a ideia de orar no quarto é o lugar mais secreto, o lugar mais reservado que alguém pode estar para estar na presença de Deus. E não é apenas no quarto, é com o quarto com a porta fechada, para que os que passam no corredor não possam observar que você está lá orando. O verso 7, ele dá uma outra instrução sobre a oração. As vãs repetições. Observe que ele diz, não useis de vãs repetições. Era uma prática pagã. Orar aos deuses falsos. Você se lembra do exemplo lá do Velho Testamento, por exemplo, dos profetas de Baal, quando foram desafiados por Elias, que ficaram clamando a Baal até o meio-dia, repetindo, gritando, falando as mesmas coisas. Então, os adoradores de deuses falsos, não é? Os pagãos, eles tinham essa prática. E o judaísmo dos dias de Jesus acabou sendo influenciado, em parte, por essa filosofia religiosa, de repetir, né, a oração, de repetir várias e várias vezes. Outra vez, se você se lembrar de alguma coisa que você conhece ao seu redor, é mera coincidência, né? As pessoas que gostam de usar dessas vãs repetições, né? Verso 8, Jesus condena a imitação da oração, da prática da oração pagã. Não é para orar assim. Aí diz, o vosso Pai já sabe todas as coisas, já conhece o que está passando no seu coração, já sabe a sua necessidade, portanto você deve buscar a Ele com sinceridade. Quero finalizar levando em conta aqui o versículo 9, quando ele enfatiza a questão da oração em si, quando ele começa, vós porém orareis assim, Pai nosso que estás no céu. A ideia de que Deus é Pai, né? É um Pai pessoal, é um Pai próximo, é um Pai individual. Ele é seu Pai, mas ele tem outros filhos, que são seus irmãos. Infinidade de outros filhos, uma legião de outros filhos espalhado por toda a terra, né? Em todos os lugares Deus tem seus filhos. Mas antes de ele ser pai de todos esses filhos, ele é seu pai. E você pode chegar para ele e falar com ele como um filho fala com um pai. Essa relação que Deus quer ter conosco é a mesma relação que nós temos com o nosso pai terreno, com uma diferença. Ele é nosso pai individual, como o nosso pai terreno, sem as falhas do nosso pai terreno. O nosso pai terreno, por mais que se esforce para dar exemplo, para ser alguém que pode ser imitado e seguido, queira suprir todas as nossas necessidades, queira nos dar o melhor que pode, ele falha. O Pai Celeste, ele é Pai sem essas limitações do humano. Esse Pai, ele é do céu, ele não é da terra, né? Ele é de uma outra esfera, ele é de um outro local. E a oração começa assim, santifica o teu nome, assim na terra como no céu. Veja que a oração ela deve ir para Deus pedindo que o Pai ele traga a santidade que há no céu, ele traga para a terra,
para os seus filhos, para o meio da igreja, dos seus discípulos, para junto daqueles que procuram obedecer a Deus. Jesus estava estimulando os discípulos a fazerem com que o reino de Deus pudesse estar aqui no mundo, da forma como ele é lá no céu. Como é o reino no céu? É de justiça, é de paz, é de harmonia, é de comunhão. Essas coisas que existem no céu, Jesus orientou: ore para que a vontade de Deus, que é feita no céu, seja feita aqui na terra da mesma forma. Então, queridos, essa santificação no nome de Deus é o primeiro pedido que devemos levar ao Senhor. Então, Jesus destaca aqui esta reverência diante do Senhor. O segundo pedido é para que o reino venha, né? Como disse, como é o reino no céu, deva ser aqui na terra. E será aqui na terra por meio da igreja. A igreja vai manifestar para o mundo o reino de Deus. E a nossa oração deve ser no sentido de que o reino de Deus seja manifesto aqui na terra do jeito que ele é no céu. O terceiro pedido que ele faz é que seja feita a vontade de Deus, né? Esses pedidos, eles são voltados para as coisas espirituais. Observe que Jesus não inclui na primeira parte da oração as necessidades físicas, né? Quando nós vamos para o nosso culto de oração na igreja, ou mesmo quando nós vamos diante de Deus em oração, a nossa tendência natural é colocar as nossas necessidades materiais. Orar por aquilo que nós precisamos, por aquilo que é daqui, né? que é do dia a dia. Isso porque, como disse no começo da reflexão, nós somos humanos. E o homem quer as coisas daqui. Nós somos da terra. Nós somos aqui deste mundo. O nosso contexto é esse. Por isso, nós desejamos as coisas daqui. Nós desejamos nos abastecer das coisas, dos bens daqui, da saúde, do conforto, de bens. É isso que nós desejamos. Posição social, né? Recursos, estas coisas que são daqui é que nós desejamos. Mas Jesus ensina que o nosso primeiro motivo de oração são as coisas do reino de Deus. Buscar as coisas do céu. Como diz Paulo a Colossenses, onde Cristo vive à direita de Deus. Só depois que Jesus orienta essas coisas é que ele passa então para as necessidades materiais. Jesus então orienta a orarmos por nós, pelas nossas necessidades, pelas nossas coisas. Olha aí o verso 11 a 13, como ele manda orar por pão, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que nós precisamos para sobreviver nos dê hoje. Pede proteção, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. E aqui tem dois aspectos do mal. O mal que nos rodeia, né? A insegurança. Nós vivemos num mundo inseguro. O mal que pode atingir qualquer um de nós quando nós saímos da porta da nossa casa, ou mesmo dentro da nossa casa. Mas existe um outro mal. O mal que somos nós mesmos, que habita em nós. O nosso desejo pecaminoso, a nossa vontade de fazer a nossa vontade, o nosso desejo de vingança contra aqueles que nos fazem mal, a nossa falta de vontade de amar o nosso inimigo. Então Jesus diz: peça para que o Pai lhe livre desse mal, o mal que habita em você. E depois peça perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as coisas erradas que temos feito. Então se lembre que para pedir por você são três coisas: peça por pão, peça por proteção e peça perdão, né? E Jesus diz: se você perdoar, assim como você perdoa, o Pai também vos perdoará. Então, meus queridos, esta palavra que trago aos irmãos nesta noite é para estimular o nosso coração a uma oração correta diante de Deus. Desculpe se foi prolongado, mas era o que eu queria dizer, meus queridos, nesta noite. Oremos primeiro pelas coisas espirituais, pelas coisas do reino, pelas coisas do céu.
Depois oremos por nós, pelas nossas necessidades. Esta é a aplicação da oração dominical, da oração do Pai Nosso, da instrução que o Senhor Jesus deu a nós. Que nesse tempo de pandemia nós possamos buscar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, como o Senhor Jesus mesmo disse, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Agradeço ao convite do pastor Benício, a atenção dos meus irmãos e desejo que a graça de Deus e o seu amor esteja presente na vida da amada igreja em Formosa, edificando os meus irmãos e fazendo com que cada um cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu oro pelos meus queridos. Querido Pai, abençoa, Pai querido, a tua igreja, fortalece o teu povo, dá-lhe graça para que viva na tua presença nesse tempo de dificuldade e o teu nome seja honrado e glorificado na vida dos meus amados irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos meus queridos irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.